Oi, meu nome é Ethel. Eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e viagens que nós já fizemos. Nesse vídeo, a gente vai mostrar mais alguns pontos turísticos da cidade de Edimburgo, na Escócia. Eu sei que pode parecer repetitivo, mas é importante falar novamente. Não consegui colocar todos os pontos turísticos visitados em Edimburgo em um vídeo só. Então a gente está fazendo vários videozinhos com 2, 3 pontos turísticos, quando são muito próximos e sim. Hoje eu vou comentar sobre um outro museu que ele é chamado Casa do John Knox. Eu não sei se a casa foi efetivamente do John Knox, mas sim, ele morou nesta casa por um período. Hoje, a casa é um museu sobre a vida dele e sobre a reforma religiosa que ele implementou no país. O fato é que o museu, ele tem alguns manuscritos ainda da época do próprio John Knox. Ele tem alguns lugares, algumas ambientações de lugares onde ele mesmo ficava sentado fazendo as traduções da Bíblia. Como ele teve um período que ele precisou ser exilado, ali tem uma sala onde ele fazia seus trabalhos manuais e tudo mais. Eu acho que vale muito a pena a gente dar uma olhada, entender tudo o que aconteceu. De qualquer forma, eu acho que vale a visita para entender um pouquinho o período, entender a história. E, no mínimo, a parte conceitual, histórica, vale a pena ser vista. Que a mansão não era dele, nem uma residência permanente. Ele não viveu aqui, na verdade. E esse aqui é vendido como a moradia dele, né? Conhecida como... Influenciado pelos primeiros reformistas religiosos, que foram os calvinistas, John Knox se juntou ao movimento e liderou a reforma protestante na Escócia, sendo o fundador do presbiterianismo. Isso chegou a ser comentado quando fizemos a visita na Catedral de St. Giles. Ele foi teólogo, escritor e um religioso fervoroso, que até os dias de hoje há quem o exalte positivamente e há quem não goste dele. Isso porque ele era radical em suas convicções e lutava fortemente para mantê-las. E quando comentamos de luta, eram lutas mesmo. Eram batalhas constantes, vindas dos dois lados, tanto da parte católica quanto da parte protestante. Quando comentei que ele era tanto odiado como adorado por escoceses, é porque houveram rumores de ele ter se envolvido em situações muito polêmicas na época, como estar envolvido na morte de um cardeal após a prisão e execução de um amigo também reformista em 1546. Ele também estava ligado à destituição da rainha consorte da Escócia, a Maria de Guise. Não sei se eu falei o nome certo dela, tá? Me desculpe. Isso porque ela era católica e porque especificamente ele, John Knox, não concordava com liderança feminina. Ele também teve inúmeros embates com a rainha Mary Stuart e chegou a pedir abertamente sua execução, após ela ser presa e acusada de ser a mandante da morte do próprio marido. O fato é que quem detivesse a coroa detinha o poder religioso junto, e quem detivesse o poder religioso ameaçava o poder da coroa. Ele faleceu em 1572 e há quem diga que seus feitos foram menos sombrios do que é pintado na história. Claro que nada justifica a violência, mas vale ressaltar a época histórica que se passava esta situação, onde tudo era resolvido à base de disputas. Infelizmente, essas disputas e essas agressões vinham de ambos os lados, como a gente já comentou. Não podemos esquecer que os reformistas eles eram perseguidos, presos e muitas vezes executados, se não renegassem a própria fé. Sei que o tema é polêmico e não quero desrespeitar nenhum dos lados aqui. Acho que isso só mostra que a intolerância religiosa faz com que as ações erradas sejam tomadas. Daqui daria para ver a abadia e o palácio. E aqui seria mais ou menos a metade do caminho da Royal Mile. Não enxerguei a abadia, então acho que outras construções entraram no meio. Mas
mas ainda assim aqui é bem bacana de dar uma olhadinha para um lado e para o outro. Outro lugar que nós visitamos foi o Palácio e a Abadia de Holyrood. O palácio foi construído ao lado da abadia. É tão próximo que em um determinado ponto as paredes da abadia e do palácio elas se encostam. Essa construção ela foi feita como casa de hóspede lá no século XV, com a capela, os aposentos do rei, o grande hall, e só depois é que ela foi considerada residência real. A partir daí, ela recebeu inúmeras ampliações, reformas e anexos no decorrer do tempo, como, por exemplo, portarias e torres. Muitos dos reis da Idade Média estiveram ali. A própria rainha Mary se casou nesse palácio e viveu ali até o ataque contra a sua vida. Foi durante o seu reinado que o palácio teve a maior fama e a maior evidência. Depois que James VI, filho da rainha Mary Stuart, se tornou rei da Inglaterra, lá em 1603, o palácio deixou de ser moradia oficial do rei, mas permaneceu como uma residência real. Quando o rei ia para a Escócia, ele ficava hospedado neste palácio. O palácio, ele guarda tesouros arquitetônicos, artísticos, além de ter cômodos pensados para comportar reis e rainhas do período, com decoração luxuosa e detalhes extremamente caprichados, que vão desde tapeçarias nas paredes até peças e obras de arte. Aliás, as obras de arte elas estão espalhadas por vários cômodos do palácio. E muitos quadros, eles foram encomendados justamente para criar uma espécie de uma árvore genealógica da família real escocesa, desde o primeiro rei, lá no ano de 858, até a dinastia Alpin. Já a abadia, ela foi construída antes, fundada pelo rei Davi I para ser um monastério em 1128. Reza a lenda que o rei Davi I estava em uma remota área de caça quando viu um cervo com uma cruz entre seus chifres, interpretando naquele momento mesmo que aquele local era um local sagrado. Então o rei decidiu fazer com que aquele terreno deixasse de ser um local de caça para que fosse construída uma abadia. No século XIV, houveram duas grandes invasões inglesas na abadia. Em 1305, a abadia foi incendiada. Em 1322, ela foi saqueada. Em 1547, ela foi destruída em novos ataques e 20 anos depois, revolucionários de John Knox saquearam o interior da abadia. A abadia costumava ser usada para coroações, casamentos reais. Em todos esses incidentes, a abadia foi sempre restaurada, até que seu telhado desabou no século XVIII, quando finalmente optaram por não restaurar. Hoje restam apenas ruínas da abadia, e ainda assim ela continua linda e majestosa. Uma curiosidade é que Holyrood, acho que é assim que se pronuncia, é uma expressão criada a partir do termo escocês Holyrood, também não sei como é que se pronuncia, que significa cruz sagrada. A visitação te permite entrar na abadia para conhecê-la, mesmo estando em ruínas, bem como também passear por toda a parte do seu jardim, que o contorno do palácio da abadia, ele é todo cheio de plantas e um jardim muito bonito que vale dar uma passeada. Quando fomos embora do palácio, a caminho da nossa hospedagem, nós passamos por uma praça e nela a gente encontrou a estátua de Sherlock Holmes. Ela nem fica na cidade velha de Edimburgo, ela está lá na cidade nova, mas como nós estávamos hospedados na cidade nova, a gente acabou cruzando por essa estátua e a gente deu uma paradinha para dar uma olhada nela. E aí vale a pena comentar. Você sabia que embora o Sherlock Holmes seja um personagem inglês, o
autor do livro é um escocês? Exatamente. A gente encontrou poucas referências ao Sir Arthur Conan Doyle, o autor do personagem de Sherlock Holmes, pelo menos ali em Edimburgo. Mas existe uma estátua de bronze do personagem em tamanho real. A estátua foi instalada originalmente bem próximo da casa onde o escritor nasceu. Porém, a casa foi demolida, nem para fazerem um museuzinho dela, né? Mas enfim, com o passar do tempo, a estátua foi retirada do local, reformada e reinstalada, não mais aonde o escritor nasceu, mas ainda é na região onde o escritor nasceu. Agora, na ilha Piccadilly Place, bem perto da estátua, tem um pub com o nome do escritor. E lá tem uma placa que explica um pouco sobre a estátua do Sherlock Holmes. E ele esclarece por que o detetive está olhando para baixo, contemplando o que seria o chão. Nós não enxergamos o chão da estátua. Mas se a gente levantar ali a mão e tirar uma foto, a gente vai ver que no chão da estátua ela tem uma pegada de um cachorro gigante. E se eu não me engano, é uma passagem de uma das histórias escritas pelo autor sobre o detetive Sherlock Holmes. Nós tentamos jantar nesse pub, mas infelizmente no dia que nós fomos, ele estava reservado para um evento particular. Depois disso a gente não conseguiu voltar lá, então a gente não sabe muito bem como ele é por dentro. A gente viu que é legal, interessante, não sei o quê, mas a gente não consegue falar as nossas impressões. Para tentar falar um pouquinho da vida do autor e de onde ele tirou as suas inspirações, o autor trabalhou na parte da Enfermaria Real de Edimburgo, como funcionário de um cirurgião escocês extremamente conhecido na época. Dizem que Doyle ficou extremamente impressionado com a habilidade de observação do cirurgião. Afinal de contas, ele era capaz de deduzir o trabalho e a atividade do paciente apenas com base na observação. E fora isso, esse cirurgião, ele era constantemente consultado pela polícia em casos criminais. Na verdade, esse cirurgião, que se eu não me engano tinha o nome de Joseph Bell, ele foi considerado um dos pioneiros na ciência forense. Isso te soa familiar? Para mim, sim. É exatamente isso. Não é de se admirar que Doyle tenha visto todas as habilidades do cirurgião e tenha atribuído parte dessas habilidades para seu detetive imaginário. Agora, fico aqui pensando, se o cirurgião se assemelha ao Sherlock por conta das suas habilidades, será que a gente não pode dizer que o personagem Watson foi baseado nele mesmo? Sei lá, eu penso que sim, mas isso ninguém disse. Esses foram alguns pontos que nós vimos em Edimburgo e eu espero que a gente tenha conseguido mostrar algumas coisinhas sobre a cidade e o quanto ela foi agradável para a gente, o quanto foi gostoso. Afinal de contas, sem dúvida, foi a viagem dos sonhos. Ele também está ligado à destituição da rainha consorte da Escócia, a Maria de Guides, a Maria de Guise. Gente, eu não sei pronunciar o nome dela. Tá gravando? E começou o barulho maldito da reforma do vizinho. É só você falar, tá gravando, ele começa a bater. Deixa pra ele. É a deixa pra ele martelar. O Marcos.